Pessoal, bem-vindos ao nosso bloco 2. Essa é uma aula complementar, é uma aula que termina, que fecha, na verdade, a nossa aula 4 desse bloco 2. Naquela primeira porção da aula 4, a gente discutiu núcleos da base, discutiu alterações motoras, atetose, balismo, alterações do comportamento motor, alguns aspectos cognitivos relacionados também com núcleos da base. E hoje, nesse ponto em específico, a gente vai discutir tronco encefálico, que foi um pedacinho que faltou para complementar propriamente os núcleos da base. A gente está descendo na estrutura macroscópica em relação ao sistema nervoso central e nós vamos encontrar hoje algumas estruturas fundamentais do funcionamento do tronco encefálico. Aqui eu queria destacar para vocês a importância anatômica dessa estrutura. Essa estrutura interliga a medula espinhal com o tecido, a porção telencefálica, o cérebro propriamente dito, o cerebelo. É uma região bem situada na fossa posterior, na transição entre a fossa posterior e a fossa média do crânio. Portanto, ele penetra o crânio pelo forame magno, como vocês estão vendo aqui, uma abertura do próprio osso craniano, da base do crânio, para que haja comunicação entre a periferia, o corpo propriamente, e as estruturas centrais do sistema nervoso central. O tronco encefálico é fundamental para sobreviver. As lesões ao tronco encefálico causam morte, basicamente. Muito difícil sobreviver a uma lesão aguda, uma lesão grave do tronco encefálico, porque é uma via de intercomunicação fundamental entre o corpo, entre a musculatura, entre as vísceras e o controle cortical propriamente dito, nas várias áreas superficiais desse córtex cerebral que a gente já estudou durante esse bloco 2. Portanto, a estrutura, a posição anatômica dessa estrutura é fundamental para a gente ter alguma ideia sobre função. Esse tronco, como faz a interligação entre o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central, é um sistema que contém na sua estrutura, na sua formação, inúmeros núcleos. Núcleos de pares cranianos, basicamente, aqueles 12 pares de nervos cranianos, que a gente vai discutir a respeito das funções do tronco encefálico, e também núcleos de neurônios responsáveis por secreção de neurotransmissor. Dentre eles, aí o locus cerúleus com noradrenalina, os núcleos da RAF com serotonina, a área tegmentar ventral com dopamina. Então, são estruturas fundamentais para a liberação de neurotransmissor. Muito, muito importante para o funcionamento global, tanto cognitivo, quanto motor, quanto sensitivo, relacionados ao sistema nervoso central. Portanto, uma visão sobre um pouco da embriogênese do tronco encefálico, ele é uma estrutura formada bem nos primórdios da formação do sistema nervoso como um todo. Aqui vocês estão vendo algumas estruturas importantíssimas para a formação, para a função do tronco encefálico, né? Ele vem de uma formação aí do mesencéfalo propriamente, vocês veem aqui como midbrain, o rombencéfalo mais aqui atrás, formando medula espinhal, formando tronco encefálico, formando cerebelo em conjunto. Então, aqui a gente tem áreas cruciais na flexura cefálica, enquanto há uma formação do sistema nervoso central, e essa área em especial muito crucial para o funcionamento adequado do sistema. Aqui um corte lateral que a gente consegue ver nessa altura de corte, um mesencéfalo propriamente dito. Então, a base do mesencéfalo, o tegmento, o teto do mesencéfalo, né, uma vista lateral, o cerebelo em conjunto, direto, interconectado pelos pedúnculos cerebelares, se faz uma interligação direta com a ponte. Então, a ponte e pedúnculos cerebelares faz uma intercomunicação com o cerebelo. Pares de nervos cranianos sendo vistos aqui. Aqui vocês notem o nervo olfatório nessa região, o quiasma óptico, o segundo par de nervo craniano, o nervo oculomotor, o nervo troclear, aqui o trigêmeo e as 3 subdivisões do trigêmeo, V1, V2, V3, tanto a área oftálmica, maxilar e mandibular, no gânglio de Gasser, onde fica o núcleo do trigêmeo, do 5º par de nervo craniano. Então, aqui, a estrutura da base do crânio, a interligação com a base do crânio, um tentório, uma tenda de dura mater nessa região, fazendo a separação do conteúdo supratentorial do conteúdo infratentorial. Então, uma estrutura extremamente nobre, controladora de várias funções vitais, incluindo aí frequência cardíaca, incluindo pressão arterial, frequência respiratória, né? Uma área que possui quimiorreceptores, portanto, a sensibilidade quanto à pressão parcial de CO2, o pH, isso tudo é verificado no tronco encefálico. O tronco encefálico nota também quando há uma toxina circulando na corrente sanguínea para uma indução de vômito, ou quando há uma hipervolemia com aumento de pressão intracraniana, também induzindo ao vômito, aí na área postrema, no assoalho do quarto ventrículo. Portanto, são estruturas de altíssimo controle de homeostasia, né, de regulação básica de função para a sobrevivência.
Aqui o mesencéfalo foi retirado, vocês conseguem ver a ponte nessa região, a barrigudinha ponte, né, nessa área, muitas fibras brancas passando por essa estrutura do tronco encefálico. É claro, a gente imagina que o trato córtico-espinhal inteiro desce, saindo do córtex cerebral pela cápsula interna e da cápsula interna e sim para o tronco encefálico. Portanto, todo o trato piramidal passa pelo tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. O cerebelo, vocês estão vendo mais aqui atrás, nesse corte em específico, o verme cerebelar, com toda a sua anatomia própria, né, sendo marcada aqui pelo véu medular superior, o véu medular inferior, aqui a ponte e a transição da ponte para o bulbo, portanto a transição bulbo-pontina nessa área, também recebendo todas as vias que chegam para o sistema nervoso central, as vias espinotalâmicas, as vias da coluna dorsal liminisco, trazendo as informações que a gente já discutiu quando falou de sensibilidade e motricidade. Portanto, uma estrutura extremamente nobre, uma visão anterior sobre dessa estrutura. Vocês estão vendo aqui o bulbo, a transição bulbo-pontina, o forame cego nessa região, o sulco da artéria basilar, por onde corre a vascularização arterial do tronco encefálico, portanto, a artéria basilar passa por essa região, a barrigudinha ponte aqui sendo vista pela frente, uma estrutura bastante esbranquiçada, mostrando, refletindo o número de fibra com bainha de mielina passando por essa região, e aqui os pedúnculos cerebrais, né? Não são os pedúnculos cerebelares que eu mencionei, relacionando então o cerebelo com a ponte, mas os pedúnculos cerebrais relacionando o mesencéfalo já e o restante do tronco encefálico com as áreas telencefálicas, com as estruturas talâmicas, corticais superiores e assim por diante, núcleos da base e tudo mais. Portanto, uma estrutura que a gente deve considerar como primordial para a sobrevivência e lesões a essas estruturas podem levar à perda da vida, inclusive. Essa é uma vista posterior do tronco encefálico, em que eu chamo a atenção para as 4 porções do teto do mesencéfalo, os colículos, né, colículos superiores, recebendo fibras relacionadas com visão, e os colículos inferiores recebendo fibras relacionadas com audição. Né? Ambas essas estruturas precisam estar funcionantes para que haja a capacidade de visão, propriamente, de controle do olhar, da direção do olhar, bem como da audição, recebendo as fibras que vêm do sistema vestíbulo coclear associado, quando eu estou falando de audição com o coclear, e com equilíbrio com o sistema vestibular, com os órgãos semicirculares, sáculo, trículo. Portanto, vocês estão vendo aqui o meu dedo em contato com a região posterior do quarto ventrículo. Portanto, essa área é embebida por líquor, quando a gente considera uma peça anatômica em vida, né, propriamente, ela funcionando, e estruturas nucleares profundas, fundamentais para a coordenação dos pares cranianos, como a gente vai ver daqui para frente. Esse é o mesencéfalo. Né? Essa é uma estrutura mesencefálica em corte transversal, vocês estão vendo então a base, o tegmento do mesencéfalo, né? A base nesse ponto, o pedúnculo cerebral, substância negra nessa região, substância negra dividida em 2 porções, uma parte reticulada e uma parte compacta. A parte compacta em especial de importância para a formação da via nigroestriatal, como a gente comentou nos núcleos da base, fundamentais para controle motor. Então, é uma doença comum quando se perde substância negra e com incapacidade de liberação de dopamina é a doença de Parkinson, notada quando há perda dessa coloração enegrecida da substância negra, por isso chamada de substância negra. Mais acima, a gente não tem uma delimitação muito clara nesse corte, mas a gente tem um núcleo rubro relacionado com movimentação extrapiramidal, portanto, auxiliar do trato córtico espinhal, do trato piramidal propriamente. Eu tenho aqui o aqueduto do mesencéfalo, ou aqueduto cerebral, ou aqueduto de Sylvius, são nomes, 3 nomes variados para uma mesma estrutura, mas que permite a drenagem licórica do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo. O teto do mesencéfalo, onde eu já noto colículos superiores nessa região, né, em que eu tenho a famosa síndrome de Parinot, quando eu tenho lesões no colículo superior, no teto do mesencéfalo, com incapacidade do olhar vertical para cima, um estrabismo divergente, quer dizer, os olhos olham para os campos temporais e uma midríase persistente. Portanto, as lesões de teto de mesencéfalo estão muito relacionadas a essa tríade clássica da síndrome de Parinot. E aqui, é claro, as fibras piramidais descendo por essas regiões, por esse pedúnculo cerebral propriamente. É aqui que eu preciso tomar muito cuidado nas manipulações de lesões dessas estruturas, porque o trato piramidal, o trato da motricidade voluntária passa por essa área. Portanto, lesão nessas estruturas podem originar aí hemiplegias ou hemiparesias contralaterais associadas.
Aqui vocês notam o terceiro par de nervo craniano, portanto o nervo oculomotor passando por aí. Ele se origina no núcleo bem próximo à substância cinzenta periaquedutal, chamada também de núcleo de Edinger-Westphal. O núcleo do terceiro par é um núcleo colinérgico, portanto é um núcleo que faz miose, faz anidrose, né? Faz elevação de pálpebra, movimentação ocular, bastante importante. Aqui na frente os corpos mamilares, portanto estruturas responsáveis por funcionamento do sistema límbico, como a gente vai ver nas aulas sequentes. O quiasma óptico, portanto trazendo informações da via visual, também penetrando o tronco encefálico, e aqui ainda um restício que vocês estão vendo do nervo olfatório lá na frente, trazendo informação do olfato, tanto para o lobo temporal quanto para a região do tálamo, mais medialmente falando. Muito bem. Essa estrutura em especial, a gente sempre brinca em sala de aula que ele lembra muito um personagem que o Walt Disney lança e se torna famoso por causa disso. Então, parece muito a formação aqui do Mickey Mouse, ou portanto no mesencéfalo. Sempre que houver um corte lembrando as orelhas do Mickey Mouse, a gente está falando dos pedúnculos cerebrais e, portanto, do personagem propriamente dito nessa estrutura. No corte mais baixo, na estrutura mais inferiorizada, começando a fazer um corte do tronco lá para a via inferior, vocês notem a ponte nessa estrutura. A ponte também recebe várias vias do trato córtico-espinhal, portanto as vias descendentes passam por essas regiões, né, pelo corpo da ponte propriamente, e ela abraça o cerebelo. Através dos pedúnculos cerebelares, a ponte faz conexão direta entre córtex e cerebelo. Uma estrutura bastante nobre, bastante importante. Ela está na frente do quarto ventrículo, portanto, sua porção posterior dá de cara com a fossa do quarto ventrículo, e aí a estrutura de conexão com o cerebelo, mais posteriormente ainda, e participa da recepção de 4 núcleos importantes de pares cranianos. Na hora que a gente faz uma divisão sobre os 12 pares cranianos, a gente faz 4 pares cranianos relacionando ao mesencéfalo, 4 à ponte e 4 ao bulbo. Então, os 4 pares de nervos intermediários se relacionam com a ponte, além de produzir o núcleo da RAF, uma região específica e secretora de serotonina, e outros núcleos de controle fundamentais, incluindo o sistema reticular ativador ascendente, fundamental para ligar o cérebro. Portanto, a ignição do cérebro se dá com núcleos presentes aqui na região da ponte, do mesencéfalo e na transição bulbo-pontina, com liberação de neurotransmissor específico para isso. Aqui, no maior destaque, o cerebelo, é uma visão inferior, vocês estão vendo o quiasma óptico lá em cima, os pedúnculos cerebrais, né, a ponte nessa região e o bulbo mais abaixo. A ponte, o que eu queria destacar aqui, são as fibras brancas de intercomunicação com o cerebelo, propriamente, com os núcleos, então, denteados do cerebelo, que vão fazer conexão, é o neocerebelo fazendo conexão com o córtex cerebral. Portanto, importantíssima via de comunicação entre córtex e cerebelo, a estrutura do tronco encefálico, em particular a ponte, que recebe as informações e tanto envia também para o córtex cerebral. E nesse vídeo em especial, aí um mapa anatômico sobre o funcionamento do mesencéfalo em animação, para que a gente tenha uma ideia do núcleo do terceiro par, o Edinger-Westphal, e o funcionamento do terceiro par, quarto par. Então, primeiro par, segundo, terceiro e quarto, nós vamos considerar como uma relação muito mais íntima ao mesencéfalo, portanto, olfatório óptico, oculomotor e troclear relacionados a ele. Observe, então, esse vídeo mostrando exatamente essas estruturas. Nesse vídeo, então, a gente consegue observar o tronco encefálico, aí uma visão lateral do tronco, todo ele subdividido por acessos cirúrgicos adequados, e aí vocês estão vendo o mesencéfalo. O mesencéfalo tem 3 porções, uma porção mais anterior, a substância nigra é que divide essa parte anterior da parte média do mesencéfalo. Vocês estão vendo em amarelo o trato córtico-espinhal, que passa no pé do pedúnculo cerebral. A estrutura intermediária entre a substância negra e o teto, a lâmina quadrigêmea. Essa linha em verde que vocês estão verificando é o terceiro par, com o seu núcleo de Edinger-Westphal, e em rosa o quarto par, o nervo troclear, que faz uma volta no aqueduto do mesencéfalo, saindo pela lateral do mesencéfalo. A porção lá atrás, lâmina quadrigeminal. São essas as subdivisões estruturadas para as abordagens neurocirúrgicas. Outro vídeo agora a gente vai discutir com relação à ponte,
propriamente. A ponte tem núcleos, então, dos 4 pares intermediários dos 12 nervos cranianos. Portanto, eu dizia sobre o olfatório, o óptico, o oculomotor e o troclear para o mesencéfalo. Aqui nós vamos considerar o 5º par, que é o trigêmeo, o abducente, o facial e o vestíbulo coclear. Os 5º, 6º, 7º e 8º par de nervo craniano com seus núcleos respectivos. Claro que o trato córtico-espinhal passa pelo corpo da ponte e as lesões da ponte precisam tomar muito cuidado em relação às hemiplegias, às hemiparesias, por causa de estruturas presentes, lesões presentes no corpo da ponte que podem lesar 7º par, 6º par em especial e trato córtico-espinhal. Esse vídeo mostra exatamente essas estruturas fundamentais para o funcionamento da ponte. Note então nesse vídeo, descendo do mesencéfalo, agora a ponte. Em amarelo vocês estão vendo o trato córtico-espinhal, portanto a parte anterior da ponte, um núcleo bem mais medianizado comparado ao mesencéfalo. Em verde, o 6º par. E em vermelho, o 7º par de nervo craniano, o facial. O nervo facial faz uma volta ao redor da estrutura verde, que é o núcleo do 6º par, do núcleo abducente. E nesse corte, num outro vídeo, mostrando as últimas 4 estruturas, os últimos núcleos de pares cranianos, né? Eu dizia até o 8º relacionado à ponte, o 9º, que é o glossofaríngeo, o 10º, que é o vago, o 11º, o acessório, e o 12º, hipoglosso, com uma relação muito mais íntima ao bulbo, como também o trato córtico-espinhal de descida, é um trato que desce continuamente lá da área 4, da área 6A alfa, 6A beta, mas também recebe vias importantes, as vias sensitivas, tanto o coluna dorsal liminício como vias espinotalâmicas laterais anteriores, por essa região bulbar. É a porta de entrada para o tronco encefálico, é o bulbo que se continua pela medula espinhal. Então, aqui eu chamo atenção para a estrutura relacionada ao 12º par, para o núcleo do 12º par, para o núcleo do vago, né, e para o núcleo do glossofaríngeo em especial. Então, eu queria que vocês vissem as estruturas nesse vídeo, didaticamente. Nesse vídeo agora, a gente está avaliando a região do bulbo, a última porção do tronco encefálico, dividido também em 2 porções, uma porção anterior e posterior, mais anteriorizado de novo a via córtico-espinhal em amarelo, e esses 4 últimos nervos, o glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso, os diversas vias eferentes e aferentes desses nervos cranianos mais baixos. Nesse último vídeo, então, fazendo agora um resumo, mostrando as estruturas todas mesencefálicas, as estruturas em cortes diversas relacionadas à ponte e as estruturas bulbares num corte também, todos eles tridimensionalmente, mostrando aí didaticamente os núcleos em destaque dessas estruturas todas presentes no tronco encefálico, fundamental para a sobrevivência. The brainstem is the brain anatomical structure that links different parts of the central nervous system. The forebrain, the cerebellum, and the spinal cord. The brainstem plays a vital role in the many essential functions that its nuclei regulate, such as breathing and heart rate and even consciousness. It is also a passageway to sensory and motor pathways and the pain control center. The brainstem represents the emergence area of most cranial nerves. We distinguish 3 parts to the brainstem: the midbrain, the pons, and the medulla. The midbrain, or the mesencephalon, is the area of the brainstem that is directly connected to the forebrain through the cerebral peduncles. Behind these 2 peduncles, we find the tegmentum with a hole in its backside, the cerebral aqueduct.
also known as the aqueduct of Sylvius. It connects the third to the fourth ventricle. On the back of the midbrain is the tectum, with 4 colliculi, where lie the reflex centers involving hearing and vision. The pons, also known as the pons varolii, is the middle part of the brainstem. It plays an important role in motor functions with its relay position between the forebrain and the cerebellum. It also contributes to autonomous functions and facial sensitivity. It contains the core and the emergence of the trigeminal nerve. The pons is connected to the cerebellum by the middle cerebellar peduncle. It delimits the front face of the fourth ventricle. The medulla oblongata is the portion of the brainstem between the pons and the spinal cord. The medulla contains the olivary and the pair of pyramids that contain the corticospinal fibers of the pyramidal tract. The medulla contains vital autonomic control centers for functions such as breathing, heart rate, and many reflex functions, such as vomiting, coughing, sneezing, and swallowing. It ends at the bottom by the pyramidal decussation, a crossing region of the corticospinal fibers. Um passo além sobre a função, uma vez entendido o mesencéfalo, uma vez visto a ponte e o bulbo e compreendendo que essas estruturas possuem núcleos fundamentais para o funcionamento, um destaque para que a gente feche esse assunto e, portanto, a aula 4 relacionada ao bloco 2, são os 12 pares de nervos cranianos, como eu havia mencionado, né? O nervo olfatório lá em cima, o primeiro par de nervo craniano, o nervo óptico, o segundo par, o nervo óculo-motor, o terceiro par, também relacionado com motricidade ocular, como o segundo com acuidade visual, com visão propriamente dita e campos visuais. O quarto par, que é o nervo troclear, que a gente não consegue ver nesse corte em especial, por falta da estrutura, mas também relacionado à movimentação do olho. Então, uma movimentação para medial e para superior, isso quem faz é o nervo troclear. Portanto, também envolvido com motricidade ocular extrínseca, como a gente chama. O nervo trigêmeo, o quinto par de nervo craniano, um nervo importantíssimo, com 3 ramos de sensibilidade, um ramo V1, V2, V3, portanto um ramo oftálmico, um ramo maxilar e um ramo mandibular. Os próprios nomes determinam o território de inervação. Ele faz parte da inervação também de dor e temperatura para os 2/3 anteriores da língua, sendo fundamentais para o reconhecimento desse tipo de modalidade sensorial da língua. E também um músculo, uma porção motora importante do trigêmeo relacionada com a musculatura da mastigação. O masseter e o músculo temporal são exemplos disso. A hora que nós estamos mastigando algum alimento, quem está fazendo esse tipo de movimentação é o trigêmeo. São os ramos do trigêmeo. Quando vocês vão ao dentista e fazem uma anestesia para não sentir dor na região oral que se quer fazer o procedimento, o que ele busca anestesiar são ramos do trigêmeo. Portanto, inibindo a sensibilidade do trigêmeo, também a sensibilidade da boca vai ficar inibida nesse contexto.
O sexto par é o nervo abducente. O nervo abducente importantíssimo também para o olhar periférico, para desviar o olho para a área temporal e, portanto, todo o desvio ocular para fora, para a região temporal, está relacionada com o abducente, um nervo exclusivamente motor de par craniano. O sétimo par em destaque aqui, vocês conseguem ver, é o nervo facial. O nervo facial não traz sensibilidade da face, por quem faz isso é o trigêmeo, que eu havia mencionado, mas o facial é importante para a motricidade facial, né? Toda a mímica facial é relacionada pelo nervo facial. E ele também tem uma responsabilidade numa sensibilidade, ele é um nervo misto, também considerado uma porção motora, como vocês viram, a mímica, mas também tem uma porção sensitiva, a gustação dos 2/3 anteriores da língua. Enquanto que o trigêmeo traz a informação de temperatura e dor dos 2/3 anteriores da língua, o facial traz a gustação, o paladar, né? Um ramo do nervo facial, o nervo corda do tímpano, é responsável por esse tipo de modalidade. Os 2/3, então, anteriores da língua trazem a informação gustativa, portanto, o paladar, pelo nervo facial. O oitavo par é o nervo vestíbulo coclear, como o próprio nome diz, é vestíbulo de órgão do labirinto, de equilíbrio, né? Então, os canais semicirculares, o sacro, o triclo, os órgãos aí otolíticos, todos eles sensibilizados, eles enviam suas informações através do oitavo par, do nervo vestíbulo coclear. A parte coclear do nervo, portanto a parte auditiva, não relacionada com equilíbrio, mas traz a informação da cóclea, né? Aquele caracol de uma modalidade especial de sensação, como a gente já havia visto nas primeiras aulas desse bloco, trazendo então a informação toda auditiva e de equilíbrio para dentro do tronco encefálico. Notem aqui, o oitavo par está bem na transição bulbo-pontina, já ainda na ponte, um pouquinho correlacionada já com a parte superior, com o corte superior do bulbo, nesse corte topográfico. Então, por fim, o nervo vestíbulo coclear acopla essas duas modalidades de sensação, tanto sensibilidade auditiva, pela parte coclear, e a estrutura em caracol, como a gente viu, com um líquido, uma endolinfa que sensibiliza esse nervo, e também os órgãos otolíticos, o sacro, o triclo e os canais semicirculares, trazendo informação do equilíbrio, as informações vestibulares, como a gente viu no início desse bloco, com as sensibilidades especiais. O nono par, o nervo glossofaríngeo, também um nervo misto, ele inerva, a parte sensitiva dele vem para o terço posterior da língua, enquanto que os 2/3 anteriores da língua, a sensação vem toda pelo facial e pelo trigêmeo, no terço posterior da língua, o glossofaríngeo é que traz essa informação de dor, de temperatura e de gustação. A parte motora do glossofaríngeo se relaciona com a secreção da glândula parótida. Portanto, não é o nervo facial que passa por dentro da parótida que vai inervar essa própria glândula com secreção de saliva. Não é. É o glossofaríngeo que faz. Portanto, a porção motora do glossofaríngeo, né? Então, nós vimos já aqui que alguns nervos são mistos e alguns nervos não são mistos. Tem só porção motora e porção sensitiva. O décimo par é o nervo vago. O nervo vago é um nervo extremamente grande, extremamente complexo, cheio de inervações, que tem como função descer pelo tronco encefálico e inervar vísceras. Até onde ele inerva? Ele inerva até cólon transverso. Então, ele vem por todo o tubo digestório, estômago, duodeno, jejum, ilho, cólon ascendente, cólon transverso. Na porção transversa, é nessa região que ele para a sua inervação. As vísceras, como o coração, como o pulmão, como o esôfago, toda ela é inervada pelo nervo vago. Portanto, responsável por frequência cardíaca, por frequência respiratória, por secreção de glândulas, fundamental para a sobrevivência. Os reflexos vagais, que a gente está acostumado a ver, muitas vezes podem causar síncope nas pessoas. O reflexo vasovagal. O coração faz bradicardia, ele acaba fazendo uma contração com pouco volume na câmara cardíaca, e isso desencadeia um reflexo vagal. Portanto, uma ativação de núcleos colinérgicos que promovem bradicardia e dão muitas vezes a tal da síncope, o desmaio que as pessoas têm habitualmente, seja aí por calor, seja pelo próprio reflexo vasovagal que eu estou explicando para vocês. O 11º par de nervo craniano, o nervo acessório, esse sim eminentemente motor, né? É um nervo que tem como função a inervação motora do músculo esternocleidomastoide e do músculo trapézio. Portanto, o movimento de elevar os ombros, isso é movimento causado pelo nervo acessório, promovido pelo nervo acessório. Como também a virada do nosso pescoço, através da inervação do músculo esternocleidomastoide. Esse músculo tem esse tipo de função inervada pelo nervo acessório, o 10º par de nervo craniano. E, por fim, o 12º par de nervo craniano é o nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso ele é o responsável pela motricidade da língua. Todo o movimento que a língua faz é relacionado ao nervo hipoglosso.
As lesões de nervo hipoglosso ou as lesões do tronco encefálico que acometem o núcleo do nervo hipoglosso trazem para a gente informações clínicas bastante importantes. E na hora do teste clínico é fundamental que você olhe, que você peça para o paciente que ponha a língua para fora. Na hora que ele põe a língua para fora, as duas musculaturas bilateralmente que são inervadas pelo hipoglosso empurram a língua para fora. Portanto, quando você tem um déficit de um lado, a língua desvia para o lado da lesão. O lado bom empurra a língua para o lado da lesão que está enfraquecido e não consegue empurrar. Isso quando você pede para o paciente colocar a língua para fora. O inverso é verdadeiro com a língua dentro da boca. A língua dentro da boca ela é tracionada, ela é puxada pelo nervo, pela musculatura que é inervada pelo hipoglosso. E, portanto, na região que você tem lesão, ele desvia para o lado contralateral. Então, é muito importante que se faça esse teste com o nervo hipoglosso para que você note se há ou não alguma lesão relacionada não só ao nervo, propriamente ao hipoglosso, como também ao bulbo, que é a região aí dos 4 pares finais de nervo craniano relacionada com esse padrão de motricidade. Então, aqui, a regra dos 4-4-4, que eu falei para vocês, o olfatório, óptico, óculomotor e troclear relacionado ao mesencéfalo, o quinto par, o trigêmeo, o abducente, o facial e o vestíbulo coclear, a ponte, o glossofaríngeo, o vago, o acessório e o hipoglosso relacionado ao bulbo, então o 4-4-4, mesencéfalo, ponte e bulbo, e aqui, didaticamente, a função desses nervos, né? O olfatório, o 1 aqui, o 2, a parte visual, o 3, a parte de musculatura ocular extrínseca, o 4, também relacionado, o sexto, o abducente, relacionado ao olhar periférico, como está representado aqui. O quinto par, vocês estão vendo o 5, relacionado à sensibilidade facial. O sétimo, a motricidade facial. O oitavo, ao órgão vestíbulo coclear, portanto, tanto ao som quanto ao equilíbrio. O nono, glossofaríngeo, as sensibilidades laterais da língua, do terço posterior, e também a inervação da glândula parótida e secreção de saliva. O 10º, vago, relacionado à víscera. O 11º, a musculatura dos ombros, portanto, o trapézio e também esternocleidomastoide, e o 12, a motricidade da língua propriamente dita. Com isso, a gente consegue ter uma visão geral sobre todos os pares cranianos e suas correlações com o tronco encefálico, suas funções fundamentais relacionadas aqui à mímica facial, a controle de vísceras, então, coração, pulmão, secreção por glândulas como a parótida, né, lacrimais na região ocular, movimentação ocular, órgãos do equilíbrio como o vestíbulo coclear, fundamentais para ajudar o funcionamento do tronco encefálico. Com isso, a gente consegue terminar as informações relacionadas ao tronco encefálico e, portanto, relacionadas à nossa aula 4, que junta, então, núcleos da base e tronco encefálicos. Na próxima aula, discutiremos o tálamo em especial. Um grande abraço e até a próxima.